palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia! Hoje, dando continuidade à meditação que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, nós vamos ler do capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 21. Vamos refletir sobre a primeira controvérsia, uma das primeiras controvérsias que acontecem aí com os apóstolos, e vamos refletir também sobre o concílio apostólico de Jerusalém, momento onde os apóstolos vão se reunir para dar direcionamentos à igreja, onde Pedro toma a palavra, onde os demais participam e colaboram para que as orientações concretas da fé cheguem a todo o povo. Que nós possamos verdadeiramente nos colocar na presença de Deus. Vamos juntos, vamos à leitura. Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, e resolveu-se que esses dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Acompanhados algum tempo dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessa Fenícia e Samaria, contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns que, antes de ter abraçado a fé, eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu entre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Porque, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvi-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu, e reedificarei as suas ruínas e o levantarei, para que o resto dos homens busque o Senhor e todas as nações sobre as quais tem sido invocado meu nome. Assim fala o Senhor, que faz essas coisas que ele conheceu desde a eternidade. Por isso julgo que não se devem inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos da impureza, das carnes sufocadas e do sangue, porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores.
pois que ele é lido nas sinagogas todos os sábados. Palavra do Senhor, graças a Deus. É interessante, né, irmãos? Ver a ação do Espírito Santo e a ação de Deus diretamente na tua igreja. Saber que essa igreja, ela é infalível, ela não erra. João, mas ela é feita de homens, sim. Os homens erraram, já cometeram vários erros. Mas o que o Espírito Santo diz à igreja é infalível. O que o Espírito Santo fala ao coração da igreja não tem erro. Prova disso é esses mais de 2000 anos de existência. Se não fosse a ação do Espírito Santo, você acha que essa igreja estaria de pé? Se não fosse a palavra do Senhor dizendo: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Você acredita, irmão, que estaria de pé uma obra que fosse simplesmente humana? Qual obra humana que tem 2000 anos? Me cita uma apenas, só uma. Não precisa citar mais não. Então nós percebemos aqui nesse primeiro concílio, ou não sei dizer exatamente se é o primeiro, se nós já meditamos um outro concílio há pouco atrás aqui agora, mas nesse concílio que acontece, nessa reunião dos apóstolos com os anciãos, daqueles que faziam parte dos primeiros que haviam tido realmente a experiência com Cristo, nesse primeiro grande debate que acontece, nós já percebemos claramente a ação do Espírito Santo, porque ela já se manifesta desde Pentecostes, já se manifesta, na verdade, desde a presença de Cristo, porque onde Cristo estava o Pai, estava também o Espírito Santo. Mas a revelação pública, a manifestação pública acontece em Pentecostes, e a partir dali tudo que acontece é pela ação do Espírito Santo de forma evidente e clara. Então, aparece uma situação: circuncidar ou não circuncidar aqueles que se convertem ao cristianismo. É necessário, primeiramente, passar pelo judaísmo para depois ser um cristão? Como que fica essa questão? Então, se nós pegarmos aí no finalzinho do rodapé da Bíblia, no capítulo 15, versículo 1, vai dizer: essa controvérsia revestia-se de particular importância, pois se tratava de saber se para a salvação bastava a um pagão crer em Jesus Cristo e ser batizado, ou se era necessário primeiro passar pela religião judaica e submeter-se a todas as práticas, a todos os ritos dessa religião. Mormente a circuncisão era um desses atos. Então, para aqueles que eram os seguidores de Cristo, de forma específica Paulo e Barnabé, era certo que não haveria necessidade. Mas para alguns, como diz aí a palavra, alguns que desceram da Judéia, começaram a ensinar aos irmãos que era necessário. Se não vos circuncidar, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Então foi esse o debate que aconteceu. Circuncisão, acho que todos que estão acompanhando já sabem que era necessário ao homem. Era um pequeno corte no órgão masculino do homem, o sangue que ali era derramado era oferecido a Deus, e era um sacrifício, tudo mais, e isso fazia parte do ritual da circuncisão. Isso era a circuncisão, Então, também talvez seja isso, além do machismo que imperava naquela época, talvez esse seja um dos motivos que somente os homens eram contados, Você vê que na Bíblia sempre vai dizer: tinha ali tantos homens, sem contar mulheres e crianças, não sei dizer, estou apenas colocando aqui algo que eu gosto de colocar realidades para a gente possa pensar, Não que isso vai mudar o contexto, que o contexto aqui está nos chamando à reflexão do cuidado de Deus pela ação do Espírito Santo com a igreja. Aí você percebe então que Paulo e Barnabé, chegando ali em Jerusalém, nessa reunião, nesse concílio apostólico, eles contam tudo que Deus está realizando, todas as maravilhas. E eles vão contar também que alguns estão se opondo, mas levantaram alguns que antes de ter abraçado a fé,
eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Então a palavra vai dizer que reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. E ao fim de uma grande discussão, quem se levantou e tomou a palavra? O primeiro Papa da Igreja, São Pedro. Olha que bonito. Olha, aqui nós só percebemos a unidade. Aqui nós já percebemos a obediência, o respeito. Aqui nós já observamos o zelo de Deus com o teu povo e com a tua igreja. Pedro se levanta e diz o quê? Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me colocou dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Então, Pedro assumindo mais do que nunca o seu lugar como aquele que foi escolhido pelo próprio Cristo para anunciar a palavra, para ser pedra fundamental onde a igreja fosse ali erguida, né? Então, da minha boca ouvisse a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo da mesma forma que a nós. Então Pedro está dizendo o seguinte, olha, Deus não colocou regras para dar o Espírito Santo. Ele simplesmente derramou do seu Espírito sobre nós, sobre os pagãos e sobre quem ele quiser. Então, ele não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Está aí no versículo 9. Que coisa extraordinária. Deus dá o teu Espírito Santo a quem ele quer, onde estiver. O necessário é apenas estar de coração aberto. Porque, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Aí sim o versículo 11 arremata essa fala de Pedro de uma forma maravilhosa. Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Ou seja, irmãos, não podemos colocar barreiras e limites na ação salvífica de Deus. A salvação ela é dada a todos os corações. Por isso que eu não posso me achar mais importante que ninguém, porque eu sou de tal religião, de tal igreja. Não, a salvação ela é dada a todos os corações, a todas as pessoas, a todos aqueles que Deus, na sua misericórdia, quer salvar e resgatar. Claro, somos chamados a lutar para essa salvação, para sermos dignos, né? Merecedores nós não somos, mas sermos dignos, um pouco menos indignos, né? Para recebermos de Deus essa grande graça. Porque, como diz a palavra, nós cremos que pela graça do Senhor, não por méritos humanos, não por merecimentos humanos, é isso que Pedro está dizendo, é isso que a igreja está dizendo para nós. Não adianta nada vivermos os rituais se não vivermos a essência da fé no nosso coração. Não adianta nada viver uma fé de teoria se na prática o nosso coração não vive o amor, não vive o perdão, não vive a misericórdia. É muito rico esse texto. E agora olha que interessante, toda a assembleia ouvia silenciosamente as palavras de Pedro. E depois também ouviram Barnabé, ouviram Paulo, que contaram quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios, entre aqueles que ainda não viviam a fé. Quantos prodígios, milagres, né? A palavra de Deus ela é acompanhada desses prodígios, milagres e sinais. Agora olha que interessante. Depois que terminaram, Tiago tomou a palavra. E aí Tiago faz uma citação belíssima de Amós, do profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu. Reedificarei suas ruínas e o levantarei, para que o resto dos homens busque o Senhor e todas as nações sobre as quais tem sido invocado o meu nome. Assim fala o Senhor que faz essas coisas, coisas que ele conheceu desde a eternidade. Ou seja, irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, ele quer salvar o mundo inteiro. Ele quer salvar todas as pessoas,
façamos a nossa parte para sermos um pouquinho mais merecedores, né, dignos de recebermos essa salvação que vem de Deus, porque a sua graça nos alcançou, a sua misericórdia chegou até nós. Aí ele vai concluir o concílio dizendo: olha, por isso julgo que não se deve inquietar os que dentre os gentios se converteram a Deus. Já tem muitas preocupações, já tem muitas perseguições. Vão ficar inquietos com a discussão como essa, que não vai levar a lugar nenhum, né? Mas que se lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores, pois que ele é lido nas sinagogas todos os sábados. E assim Tiago, ele vai concluir essa primeira parte desse capítulo, dizendo: olha, vamos realmente nos preocupar com aquilo que é necessário. Vamos orientar que não se coma as carnes sacrificadas. E tudo isso vai entrar depois também em discussão, vai ter concílio para tudo isso, pode ter certeza, nós vamos acompanhar muita coisa nesse sentido até o final da meditação dos Atos dos Apóstolos. Mas o que fica para nós hoje é pela graça do Senhor Jesus que nós seremos salvos, irmãos. Ao meditar esse texto, isso fica muito claro para mim. E eu quero convidar você a deixar que essa verdade possa ser entranhada no seu coração. É pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor. Por isso, Senhor, nós nos colocamos verdadeiramente na sua presença nessa segunda-feira. Nos apresentamos diante do Senhor com as nossas fraquezas, com nossos questionamentos. Não é errado questionar não, irmão. É certo. Desde que esses questionamentos não seja só para ter debate, discussão tola sem sentido, mas que o questionamento nos faça conhecer mais a palavra, que o questionamento nos leve para mais perto de Deus, que o questionamento que fizermos diante da fé venha juntamente com ele a luz do Espírito Santo para nos dar a compreensão necessária. Eles levaram a discussão para os apóstolos e os anciãos para um concílio, para chegarem a um consenso e a partir dessa discussão poder orientar o povo. Assim é a nossa igreja, assim é o Espírito Santo. Ele vem trazer luz, ele vem trazer discernimento sobre as realidades que às vezes não encontramos respostas ou não temos segurança daquilo que estamos dizendo ou rezando. Então a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele traz a luz da verdade. E é isso que nós queremos nesse dia de hoje, Senhor. Pedir que a tua luz, que a tua graça nos envolva, toda dúvida sem sentido, todo questionamento, tudo aquilo que nosso coração necessita para caminhar com mais firmeza na fé, que nós sejamos orientados, respondidos, que nós sejamos esclarecidos sobre tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Que o nosso coração se abra à ação do teu Espírito Santo. Que o nosso coração se abra ao teu querer, ao teu agir e ao teu falar. Obrigado, Deus Pai de bondade, por essa leitura tão esclarecedora que veio nos mostrar que é pela tua graça que nós seremos salvos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo e creia, pela graça do Senhor Jesus, que nós seremos salvos. Bom dia. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.